Gostaria de abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 21. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 21, nos diz assim: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Amém? Esse mês, nós estamos com o tema Venha o Teu Reino. E o nosso mestre Jesus, ele usou o tema do reino como central na sua mensagem do Evangelho, né? Lá em Marcos capítulo 1, versículo 4, a gente já pode notar Jesus apresentando o seu reino, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no reino de Deus. E se nós notarmos nos próprios evangelhos, muitos tinham dúvidas do que era esse reino. O que é esse reino? Nós vamos ver Nicodemos no capítulo 3 de João: Jesus, como eu posso entrar nesse reino? O Senhor fala tanto desse reino, mas como eu posso então entrar nesse reino? O que eu posso fazer? Aí o Senhor Jesus disse: você não pode fazer nada, Nicodemos. O Espírito sopra onde quer, quando quer. E quando Ele soprar, você verá o reino. Alguns fariseus e autoridades da época, em Lucas 17, chegou para Jesus e indagaram Jesus: Jesus, como é esse reino? O que é esse reino? Como a gente pode ver esse reino? O Senhor Jesus poderia dizer: você está todo esse tempo comigo e não vê o reino? Mas Ele respondeu para eles: o reino não virá de modo visível. Não vai ser de modo visível. Ninguém vai dizer: eis ele aqui ou eis ele lá. Mas o reino de Deus está no coração de vocês. Então, quando nós abordamos o tema do reino, é um tema que nos leva a pensar: o que é o reino? Como viver no reino? Como ser do reino? Eu vivo no reino? Eu sou desse reino? Não é? Será que o reino do Senhor Jesus já foi implantado? Nós vivemos no reino? É aquela questão do já e ainda não. O Senhor Jesus já morreu por nós. O Senhor Jesus já viveu por nós. Mostrou-nos o reino, mas ainda nós não vemos o reino na sua completude, não é verdade? Quanto sofrimento nós vemos,
Quantas dificuldades nós vemos e nós mesmos passamos por essas dificuldades. E quantos são aqueles que, ao entrarem na igreja, acham que estão no reino, né? Agora eu estou no reino. Aí passa pela primeira dificuldade, aí fala, eu quero sair desse reino. Esse reino é muito difícil. Eu achei que esse reino era só de bonança, achei que esse reino só teria paz, tranquilidade na minha vida. Agora que eu estou no reino, as coisas não estão acontecendo. O que está acontecendo? Que reino é esse? Né? Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo que as intempéries estão aí acontecem, né? As dificuldades sobrevêm sobre todos. As adversidades sobrevêm sobre todos. Assim o Senhor Jesus disse que tanto o raiar do sol quanto a chuva cai sobre todos. Ninguém está... Quando nós nos tornamos cristãos, vamos dizer assim, não existe uma redoma de vidro em torno de nós. Então nós estamos blindados contra todo tipo de adversidade. Doença não sobrevém mais sobre a minha vida. Desemprego não bate mais à minha porta. Os meus familiares vão viver, aqueles que eu amo tanto vão viver para sempre. A gente sabe que não é assim, né? Às vezes a gente recebe a ligação ruim. Recebemos uma péssima notícia. Vivemos uma época, né, da famosa geração Z. Sexta-feira eu estava junto com a minha esposa na reunião de pais, e eles fazem separado as reuniões, né, cada pai individualmente. E ali a escola relatando que estão contratando alguns terapeutas, alguns psicólogos, por causa das dificuldades das crianças, né? Quando a gente olhava para trás, normalmente quem passava por psicólogo, terapeuta, era pessoa de mais idade, né? A gente via pessoas com 40, 50 anos, com tantos problemas na vida, e vai num terapeuta tentar solucionar um pouco dos seus problemas. Hoje você vê criança de 5, 6, 7, 8 anos precisando de terapia, né? E se a criança precisa, ela tem que ir no terapeuta mesmo. A pessoa estudou para aquilo, né? O psicólogo estudou para aquilo, para tentar ajudar. Mas nós notamos o quanto a nossa sociedade está num declínio. E a gente pergunta, onde está o reino? Cadê o reino? Como que é esse reino? Porque ainda há sofrimento se existe um reino. Aí nós lemos aqui no capítulo 4... de Marcos, e os versículos anteriores, nós notamos que o Senhor Jesus estava falando da parábola do semeador, a tão famosa parábola do semeador. Saiu o semeador a semear, semente caiu entre os espinhos, caiu no meio dos caminhos, e sempre, por algum motivo, aquela semente era roubada ou esmagada de alguma maneira. E na continuação disso, o Senhor Jesus diz aos discípulos e àqueles que estavam ali lhe ouvindo, dizendo, o que é semelhante a isto? E lhes diz, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o Senhor Jesus toca num ponto do reino e mostra que as palavras do reino, ou propriamente o reino, está disponível a todos. Ninguém pode colocar uma candeia e escondê-la, mas ela deve ficar no lugar mais alto para todos iluminar. E este símbolo da candeia, neste momento, o Senhor Jesus estava usando justamente da palavra, dirigindo-se aos fariseus da época, que ocultavam a palavra de Deus. Eles, através dos seus ritos religiosos, das suas tradições,
não permitiam com que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Você tem que seguir bonitinho, linha por linha, vírgula por vírgula, palavra por palavra, e ninguém se adequava àquilo. Hoje ainda é comum a gente dizer, a gente precisa viver a palavra. Quantas vezes mais jovem eu não ouvia sermões das pessoas dizendo, você precisa viver a palavra e você só pode pregar a palavra se você estiver vivendo ela. Você já deve ter ouvido isso, né? Você só pode falar da palavra, meu irmão, se você estiver vivendo. Se você não estiver vivendo, você não pode falar da palavra. Mas como é isso se a palavra de Deus é perfeita? Porque se eu for me adequar completamente a essa palavra, eu não posso estar aqui ministrando a palavra de Deus. Porque a palavra, logo, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Cremos na inerrância, na infalibilidade da palavra de Deus, ela é perfeita. De modo que, se eu quero me adequar, me unir e me achar similar a ela, eu nunca vou me adequar a essa palavra. Mas a gente está no caminho. Estamos no caminho. Nós estamos no caminho da palavra, e por isso nós falamos da palavra. E era isso que o Senhor Jesus estava mostrando, a candeia, ela tem que ficar no lugar mais alto. Vocês estão ocultando a palavra. Vocês estão impedindo com que pessoas possam ter acesso a essa palavra. O que o Senhor Jesus mostra para nós, através desses versículos, é que todos nós que recebemos essa palavra do reino de Deus, podemos levar essa palavra. Não é somente alguns poucos, alguns privilegiados, alguns superiores, é todos nós podemos levar essa palavra. Vós sois luz. Vocês receberam a iluminação da palavra de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Sabemos que somos frágeis, fracos, pecadores, mas estamos nas mãos de Deus. E é nessa convicção que nós anunciamos a palavra. Não é somente o pastor, não é somente o evangelista, não é somente o ministro de louvor. A eles tem que ministrar a palavra. Eles receberam o dom da palavra. Eles receberam um dom da parte de Deus. Eles têm essa função e realizam essa função de pregar a palavra de Deus. O reino de Deus está aberto para todos. Todos nós podemos anunciar a verdade do Evangelho de Deus. Ele não está mais oculto. Ele foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora a gente pode sair para semear. E é por isso que ele continua dizendo, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Era um golpe fatal para os fariseus. À medida que vocês estão medindo os outros, vocês serão medidos. Vocês não são rigorosos. Vocês não acham que as pessoas, para entrar nos céus, têm que seguir rigidamente todas as leis? À medida com que vocês estão medindo, vocês também serão medidos. E aquele que tem, mais lhe será dado. E quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Muitas vezes a gente espera fazer as coisas quando nós estamos motivados. Nós esperamos a motivação para que a gente possa fazer algo.
E normalmente a gente, quando estamos motivados, agora que eu estou motivado eu vou ler um livro, agora que eu estou motivado eu vou fazer um curso, agora que eu estou motivado eu vou me empenhar na igreja, agora que eu estou motivado eu vou realizar as minhas funções na igreja. E a gente sempre fica na esperança da motivação, de uma palavra certeira que vem atingir o nosso coração para nos motivar, nos tirar da inércia, nos tirar do nosso conformismo e a gente começar a andar. Mas normalmente quando a gente espera a motivação, a gente quer ver resultado, porque quando você está motivado e você se empenha em fazer algo, você quer ver resultado. E logo quando você não vê resultado, essa motivação desaparece. Porque você não viu o resultado. Logo, a gente quer ver resultado, né? A gente não quer passar pelo processo. A gente não quer enfrentar todo o processo, toda a adversidade que é passar para atingir um objetivo. A gente quer ver o resultado. Aí o Senhor Jesus diz aqui para nós, a quem tiver, mais lhe será dado. Quem não tiver. Quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Eu li um livro esses dias, que ele mencionou, o título do livro era Motivação Nada É. E eu digo para vocês que muitas das coisas que eu fazia mudaram justamente por causa daquilo que eu aprendi um pouco nesse livro. E ele mostrava ali, a motivação não é nada se você não tiver disciplina. Motivação não é nada se você não tiver disciplina. E eu estava lendo o livro justamente porque eu estava num processo que eu estava começando uma dieta. E normalmente quando você começa uma dieta, você quer ver resultados imediatos, né? Você começa a dieta hoje, quer perder 10 quilos já e ver na balança amanhã. Aí você não vê esse resultado, você quer desistir de todo... Aí vem aquela compulsão, né, de querer comer novamente, tudo aquilo que... Aí você fala, eu tenho que me disciplinar. Aí se você está motivado, você segue. Mas a motivação nada é se você não estiver vendo os resultados. É necessário ter disciplina. É necessário ter disciplina. Eu vou fazer porque eu quero atingir tal objetivo, então eu vou persistir no meu alvo. Eu vou persistir no meu objetivo. Eu vou me disciplinar para alcançar aquilo que eu desejo, para alcançar aquilo que eu quero. O processo é longo, é árduo, demora, mas a gente vai ver um final daquilo que você espera se você for disciplinado. Deus, Ele derrama dos seus dons sobre a igreja, conforme o Espírito de Deus deseja. Mas a todos, Deus nos chama, a todos indistintamente, Deus nos chama para a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. E eu não vou fazer isso só porque eu estou motivado, mas eu vou fazer isso porque eu sou vocacionado pelo Senhor Jesus. Eu fui chamado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que estaria comigo até o fim. Então eu vou. É muito bom estudar, é muito bom fazer uma teologia, é muito bom fazer um curso que você entenda mais da palavra de Deus. Isso é muito bom. Mas se você não fez nenhum curso, é necessário você, mesmo assim, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Todos nós somos vocacionados a levar o Evangelho do Senhor. Todos nós. É a sua esposa, é os seus filhos, é os seus parentes, é os seus amigos, é no local de trabalho. Nós somos chamados para colocar a candeia no lugar mais alto da casa, para que todos possam iluminar.
Às vezes a gente tem a luz aqui dentro de nós temos a candeia e a gente fica ali guardando. Mas o que vão dizer se eu falar que eu sou evangélico, se eu falar do Senhor Jesus? Mas se eu falar do reino, o que vão dizer de mim? E a gente fica naquela preocupação. Você é do reino agora, meu irmão. Fale do reino. Você é do reino. Fale daquilo ao qual você pertence, pois nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus. E é nessa motivação, nessa convicção de que o Senhor Jesus está conosco, que nós anunciamos. Os discípulos também se preocuparam, quando o Senhor Jesus disse para eles: vão e preguem o Evangelho. E eles: o que nós vamos falar, Senhor? O que nós vamos dizer? O que nós faremos? Não se preocupem, porque o Espírito Santo de Deus vai dar autoridade para vocês falarem do reino. Todos nós somos chamados para falar do reino, pois nós pertencemos a esse reino. Você vive as delícias desse reino. Deseja com que outros participem também desse banquete que é o reino de Deus. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. É disso que nós estamos falando. A candeia tem que ficar no lugar mais alto, porque ela vai iluminar. Precisamos ser o homem que leva essa semente. É levar a semente. É pregar a palavra. É anunciar, é dizer que Jesus é bom, que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus restaura os pecadores. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele é soberano, meus irmãos. E por Ele ser soberano, Ele pode fazer o que bem entender. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Deus decidiu salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. Deus decidiu salvar o homem através daqueles que levam a boa semente. Por isso o reino de Deus é semelhante ao homem que leva a sua semente. É levar a semente. É se encontrar com um colega e dizer: queria falar que Jesus tem algo para você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer restaurar. Aí a gente normalmente pensa: mas eu não sou capaz, eu não tenho a habilidade necessária, eu não tenho capacidade para isso. Como que eu vou levar essa semente? Como que eu posso levar essa semente se eu não sou capaz? Eu não tenho uma boa oratória. Não dá para mim. Você não sabe a dificuldade que é viver onde eu vivo. Você não sabe a dificuldade que é trabalhar onde eu trabalho. Eu não posso falar nada de Jesus ali naquele lugar. Eu não posso lançar a semente. Aí o Senhor Jesus continua dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Esse é o reino de Deus. O que o Senhor Jesus pede? Lança a semente. Só lança a semente, que o resto deixa que eu faço. Deixa que eu faça o resto, não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar desesperado. Eu já vivi uma situação
em que eu trabalhava com um gestor, e ele trabalhava na cadeira ao meu lado, e eu tinha muita autoestima por ele, porque ele era muito inteligente. Ele já foi católico, e através dos estudos dele, ele falou: Felipe, ó, eu estou achando que esse negócio de Deus não existe. Estou lendo livro tal, estou fazendo pesquisa tal, e simplesmente acho que não existe. Aí eu falando, como que eu vou falar com um cara tão inteligente, né, de Deus? Aí fiquei lendo livros, lia para lá, lia para cá. Aí eu falava alguma coisa, ele me indagava, colocava diversas outras interrogações na minha cabeça. Eu ia atrás de novo e estudava. E falava, e tentava. E era arqueologia para cá, história bíblica de lá, e geografia bíblica daqui. E normalmente a gente quer persuadir, né? A gente quer falar e conversar e tentar persuadir a pessoa. Não, Jesus é bom, Ele vive, Ele reina. Olha, deixa eu te mostrar isso aqui, ó, na Bíblia está dizendo isso. Aí a pessoa diz, não, mas e isso? Aí você vai atrás e fala. Mas a bem verdade é que você precisa somente lançar a semente. Porque você não convence o coração de ninguém. Nós não convencemos o coração de ninguém. Porque essa é uma ação poderosa do Espírito de Deus na vida das pessoas. É por isso que Nicodemos ficou desesperado quando Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas como que é isso? Precisa entrar na barriga da minha mãe novamente? Não, Nicodemos. O Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Aí você fica desesperado. E agora? E agora, então? Se o Espírito sopra onde quer, será que ele vai soprar na minha vida? E eu chego à seguinte conclusão. Se Nicodemos se preocupou de estar no reino, né, de como o reino veio até ele, aonde sopra o Espírito, porque ele era do reino. Ele era do reino. Se você tem essa preocupação, meu Deus, eu quero ter Deus. Será que o Espírito de Deus mora em mim? E a convicção que nós temos que nós somos de Deus é justamente o selo do Espírito Santo, como nós cantamos aqui, para o Espírito vir sobre nós e avivar as nossas vidas. E esse sentimento nos faz cada dia mais ser e pertencer a este reino. Esse desejo de mais e mais Deus em nossas vidas. Então nós vemos o Senhor Jesus dizendo: que o homem semeia, mas ele dorme, ele acorda, e ele não sabe como, mas aquela semente que ele lançou, germina e cresce. Paulo disse isso aos Coríntios. Apolo regou, eu plantei, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Hoje existem diversas fórmulas de crescimento de igreja. Livros e livros relatando métodos para crescimento de igreja. E você nota que muitas igrejas até mesmo crescem através desses métodos, né? Crescem. Mas a verdade que o Senhor Jesus nos diz é que o crescimento quem dá é Deus. Às vezes você fica preocupado, desesperado, porque você quer ver aquela pessoa que você tanto ama se converter ao Senhor, e você lança semente, você fala da palavra de Deus, você ora ao Senhor, e aquilo demora e não vai, e você não vê resultado daquilo que você está ministrando, daquilo que você está falando. Mas tenha por certo que a semente você já plantou. Deixa que Deus vai dar o crescimento. Deus dá o crescimento.
A terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Olha o Senhor Jesus mostrando o progresso do reino de Deus. O homem somente plantou. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia. E aquilo cresce, germina, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. O progresso do reino de Deus é algo totalmente de Deus. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. Cabe a nós lançarmos a semente. E todos nós podemos lançar essa semente. Não espere fulano de tal, pessoa específica. Você pode lançar a semente. Você hoje pode pegar o seu telefone, ligar para a pessoa que está muito distante e falar algo da parte de Deus para ela. Pode mandar um WhatsApp para ela. E falar que, Deus tem cuidado de você. Deus quer curar você. Deus quer salvar você. Deus quer restaurar você. E a semente é lançada. E você, embora não saiba como, aquilo cresce e frutifica para a glória de Deus. Pois este é o reino. O Senhor Jesus, na sua morte, na cruz, Ele nos santificou posicionalmente. Né? Nós somos santos. Embora pecadores, somos santos diante de Deus. Né? Hoje, Deus não vê mais o pecado, o nosso pecado em nós, mas vê Cristo. Isso é santificação. Isso é obra inteiramente de Deus. Agora existe a parte progressiva da santificação. Eu hoje sou mais santo do que ontem, amanhã serei mais do que hoje. E assim cada vez mais. Porque eu, disciplinamente, eu me aprofundo na palavra de Deus, eu oro, eu busco a Deus. Eu cultuo com os irmãos, né? Todas aquelas disciplinas espirituais, nós praticamos para que nós possamos ser cada vez mais santos. Mas a obra, quem fez, foi Deus. Deus nos santificou. Deus nos salvou. E é assim que Ele continua fazendo com homens e mulheres, e ingressando eles no reino. Essa é a nossa missão, de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. E quando nós levamos o Evangelho, como diz a nossa missão, nós cuidamos dessas pessoas nos âmbitos pessoal, físico, espiritual. Cuidamos da pessoa por inteiro, porque é isso que o Senhor Jesus nos chamou. Nós levamos a semente, né? E Deus produz aquilo, Deus traz salvação. E quando aquela salvação é confirmada, nós recebemos, nós abraçamos, nós cuidamos, porque agora nós pertencemos ao reino de Deus. Nós, sinergicamente com o Senhor, trabalhamos para aperfeiçoamento dos santos. Embora quem salva é Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um trabalho de disciplina espiritual. Nós estamos cultuando ao Senhor. Eu quero mais de Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero cultuar ao Senhor, eu quero ser ministrado pela palavra do Senhor, eu quero crescer com Deus. E isso vai te aperfeiçoando, vai te santificando, para que você seja melhor do que ontem. E mais santo a cada dia. Mas embora a gente precisa ter a certeza de que eu vou lançar a semente, porque Deus vai fazer a obra dele.
Deus vai fazer o que Ele deseja. No versículo 29 diz assim: logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente. Ele, noite e dia, dorme e levanta. Aquela semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E quando esse grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Que é a consumação, onde o reino de Deus será consumado. Onde hoje a gente fala, cadê o reino de Deus? Porque ainda há sofrimento. Esse sofrimento um dia vai acabar. As adversidades passarão. Dores e doenças não mais existirão, porque o grão ficou maduro e o homem do reino passou e colheu os seus frutos. Esse é o reino de Deus. Nós queremos viver o melhor dessa terra aqui, hoje e agora. Por isso a gente se esmera em estudar, trabalhar, ter a nossa família, quer dar o melhor para a nossa família. E tudo isso é muito bom. E ainda mais com Deus, nos adequando e nos direcionando para aquilo que Ele deseja em nossas vidas. E Ele diz para nós que veio para dar vida e vida em abundância. Longevidade de vida, vida eterna, somente no Senhor Jesus. Esse reino que já está em nós, mas ainda não foi consumado, um dia será, e então nós estaremos com o nosso Senhor. E então nós viveremos para sempre com o nosso Deus. Isso é para onde nós estamos caminhando. Isso é aonde vai desembocar o reino. Se você continuar no reino e caminhando no reino, você vai ter vida e vida eterna. Hoje nos é ministrado e pregado um reino do aqui e do agora. Um reino do desespero, que você tem que fazer tudo o máximo que pode para usufruir tudo e o máximo que pode aqui e agora. E então nós nos desesperamos. Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, dormir tarde, estudar. Aí tem que ir no terapeuta, tem que ir no psicólogo, tem que ir no médico, fica doente, fica com burnout, fica com tudo, porque a gente entra no desespero do aqui e do agora, e não descansa no reino prometido por Deus. A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa, porque a gente vive num mundo que precisa trabalhar, precisa estudar, mas a gente não precisa se desesperar, a gente precisa confiar no nosso Senhor. É dormir e acordar, porque o reino vai continuar trabalhando. Deus vai continuar trabalhando. Deus vai continuar cuidando. A gente entra em desespero, quer perder os cabelos, mas saiba de uma coisa, e tenha essa convicção, Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Não é ter essa certeza e ficar no sofá acomodado, não é isso. É continuar trabalhando, mas continuar centralizado no reino, em Cristo, e saber que Ele está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando e está trabalhando ao nosso favor. Esse é o reino de Deus. Então, que fiquemos convictos de que Deus, Ele cuida de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor.
O reino de Deus é para você, é para nós, para todos nós. Para todos aqueles que nasceram de novo. E todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que tem o Espírito de Deus, tem Deus morando nele, habitando a ele. Anuncie o reino. Anuncie a mensagem do reino. Porque o reino de Deus chegou. Senhor Jesus, nós nesta manhã oramos a Ti, Pai. E Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, conscientes de que estamos no Teu reino, Pai. Um reino que é cuidado por Ti. Um reino que cresce segundo a Tua glória, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Mas que haja em nós, Senhor Jesus, um espírito de ânimo, de alegria, de ousadia, para levarmos o Teu Evangelho. Para cumprirmos, Senhor, com o Teu chamado de pregar o Teu Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama do Teu Espírito sobre nós, nos dando capacitação, autoridade, para anunciarmos a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra deve estar no lugar mais alto e a todos iluminar, e que assim seja, pois somos sal, somos luz deste mundo. Trabalhe em nós, entre nós, na Tua igreja, Senhor, e nos faça cumprir com a Tua missão. Assim nós oramos, Pai, e já Te agradecemos por estar conosco. Amém e amém, Jesus.